E eu já quero começar trazendo aqui uma conversa, uma discussão, um debate. Eu não sei ainda como colocar isso em perspectiva, mas uma entrevista com certeza muito boa do presidente Bolsonaro para a Rádio Auriverde, onde ele falou o seguinte. Tem deputado lá, suplente, que está lá no suplente agora, que quer realmente assumir o partido. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos entrar na bala, ou vamos pegar o ministério com Lula. Igual está o seu Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com 3 ministérios no PT, com secretaria do governo do Estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio. O PL não vai voltar, se voltar não vai ser por vontade minha. O que nós queremos não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho, mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus do céu. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Vitória. Eu que agradeço. Eu acho esse jeito do Bolsonaro muito bom. O Bolsonaro pistola é muito gostoso de ouvir, porque ele fala aquilo que, né, a gente já pensou, já, né, deliberou a respeito. Mas eu vou jogar essa primeiro para Duda. O que mais tem na discussão política, Duda, e eu vejo isso, é essa brincadeira que principalmente a turma do Centrão faz, isso é interessante, com a janela de Overton. A galera brinca. Hoje eu sou um pouquinho de esquerda, eu gosto de direitos sociais, aí faz que nem o Tony de Paula no Rio de Janeiro, dá uma rezada pro Lula, porque ele ganhou o dia da música gospel, que foi sancionado pelo Lula, então isso transforma o Otone de Paula num pequeno vassalo de Lula, só para provar o dia da música gospel, Duda. É a brincadeira. Na verdade, é mentir para a população, né? Infelizmente fica cada vez mais comum, né? É uma dissimulação pior do que a outra. Você pega, por exemplo, a gente não tem como a gente falar de Kassab sem a gente falar de Tarcísio, né? Bolsonaro tá aí, falando tudo que tem para falar do Kassab. Eu adoro essa versão Bolsonaro do Velho Testamento, sabe? O Bolsonaro que xinga, o Bolsonaro incisivo, o Bolsonaro que grita, que manda para aquele lugar. Eu adoro essa versão do Bolsonaro, é a minha favorita. Minha skin favorita de Bolsonaro. E ele tá certo em tudo que ele fala do Kassab. Ele é o presidente do PSD. O PSD tá lá com o ministério, andando de mãozinha dada com o Lula. Não, porque nós somos de centro-direita. E tá lá, de mãozinha dada com o Tarcísio. Se você jogar o nome do Kassab no Google agora, lição de casa para quem tá assistindo, joga o nome do Kassab no Google. Tá aqui, tem um monte de matéria. Kassab, eleitor quer país calmo e moderado, diz Kassab, há 2 dias atrás, em entrevista protagonista. Reeleição de Tarcísio é caminho natural, diz Kassab. A CNN, Kassab joga a candidatura de Tarcísio ao Planalto para 2030. Tenho certeza que ele estará pronto. Então, isso me assusta um pouco quando a gente para olhar o rumo que as coisas estão tomando. Você tem, de um lado, o Bolsonaro falando verdades e falando com razão sobre o Kassab. Não tem como esse cara querer bater no peito para dizer que ele é de centro-direita, muito menos de centro. Porque se fosse de centro, não tinha no mínimo 3 ministérios num governo de extrema esquerda. Então não tem como ele querer meter esse louco para cima da gente por muito tempo. Eventualmente, as máscaras estão caindo e, graças a Deus, o Bolsonaro está ajudando a derrubar. Agora, muito não me surpreende, mas me decepciona, porque óbvio, né? A gente se decepciona, a gente depositou esperança no cara. A gente vê pessoas como o Tarcísio, por exemplo, vendo toda essa zona acontecendo, vendo o cara claramente alinhado com o Lula, vendo o cara claramente alinhado com os maiores ditadores do Brasil atualmente, quietinho, quietinho, vendo ele e o Bolsonaro trocando farpas entre si, inclusive, e sem assumir um lado. E o lado certo que ele deveria assumir é o lado do Bolsonaro. Porque quem pôs ele onde ele está agora é o Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Mas é triste a gente ver o rumo que isso está levando e me deixa cada vez mais preocupada com as pessoas que falam que porque o Bolsonaro vai indicar o Tarcísio em 2026. Porque o Tarcísio em 2030 e tudo mais. É o que a gente sempre fala aqui. Tecnicamente, eu acho que o Tarcísio não deixa a desejar, obviamente. Questão de infraestrutura, segurança pública, o Tarcísio não deixa a desejar, não. Mas em todo o resto,
ele e essa amizade dele com pessoas que dizem que são centro-direita, mas que na verdade são claramente de esquerda, é uma grande decepção. E às vezes eu fico me perguntando, Daniel Bertorelli, na linha que a Duda falou, e eu gostei disso que ela trouxe, porque, Duda, tem muita gente que vai entrar para vereador e a primeira coisa que vai fazer é, né, olha, e você pode fazer isso também. Oi, Tarcísio, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Eduarda Campopiano, sou vereadora por Praia Grande. Queria saber, né, qual é a sua posição sobre o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E logo, Daniel, as pessoas elas já entram numa espécie de colapso da realidade, colapso mental, colapso do espírito de torcida. Calma, Duda, não divida a direita. Ai, Você virou uma divisora profissional da direita. Parece uma sushi man da direita, né? Que é, corta a direita em várias fatias de sashimis para servir ao banquete da esquerda, meu querido Bertorelli. E a Duda fala uma coisa que, coincidentemente, né, a gente vê aqui na coluna da Miriam Leitão. Kassab usa a expressão tentativa de golpe para definir o que houve no Brasil e lamenta que tenha acontecido. E daí ela segue falando aqui dessa entrevista com o Kassab, mas eu queria pegar de você, Bertorelli, essa questão, porque eu me sinto colocado numa discussão burra quando eu sou impedido de fazer alguns questionamentos ou de pressionar, inclusive aliados. Eu não considero o Tarcísio, e eu imagino que a Duda também não, um inimigo, um inimigo político, um adversário político, muito pelo contrário. A gente só está pressionando o Tarcísio para que ele se manifeste assertivamente, ou pelo menos em algum sentido, com relação ao que a gente vive hoje no Brasil. E não está se manifestando, né? Raríssimas as vezes em que se manifesta. Acho interessante isso aí que vocês dois colocaram, essa questão da cordialidade. Infelizmente, essa questão da política aí, você é obrigado a ser cordial, você tem a coisa do decoro e tal. Se não fosse um mundo tão cínico, principalmente o da política, a vontade era de um mandar o outro para aquele lugar, né? Porque assim, é inadmissível ficar dando tapinha nas costas, sorrisinho. Uma coisa é você ser cordial, a outra coisa é ficar de tapinha nas costas, sorrisinho, fazendo elogios públicos, por exemplo, a um cara como o Alexandre de Moraes, né? Isso é impensável o que está acontecendo e está acontecendo sem parar. A Duda colocou muito bem essa questão aí, e eu queria chamar a atenção para essa coisa das benesses ali, né? Do Kassab, de distribuição de cargos, e fulano não é do governo. Isso me lembrou o que um amigo bem mais velho que praticamente um mentor que eu tinha no Brasil e que hoje em dia, infelizmente, o estado das coisas é esse, eu sou obrigado até a omitir o santo. Eu posso falar o milagre, mas não posso falar o santo, com receio de expor as pessoas e deixá-las perseguidas aí, apesar de saber que ele é um cara muito safo, muito inteligente, muito bem relacionado, mas não quero expor ninguém. Ele me ensinou e ele trabalhou muitos anos atrás, junto com o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães falou para ele, essa fala tornou-se até pública, ou seja, devia ser uma coisa que ele falava nos bastidores, que é o seguinte: no poder tem essa ressalva, né? A segunda parte da frase ficou mais famosa. A ressalva é essa: no poder, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Eu vou falar de novo porque essa frase é boa. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Então, toda essa questão que envolve política, eu te ajudei aqui, eu te ajudei ali, eu te xinguei no passado, eu te xingo agora, toda essa questão ela gira em torno disso, entendeu? E isso é assim, isso é uma vergonha o que acontece, esse falatório de um com o outro aí não está nem nos bastidores, né? E para finalizar meu comentário aqui, é, essa fala do Kassab aí é a corrupção da linguagem, né? Você falar em golpe, quem fala em golpe de 8 de janeiro
é assim, é um palhaço completo, não tem outra descrição para isso. É um palhaço, está em conluio com essa narrativa falsa de que houve golpe, não tem como ter golpe, os caras não tinham nem um canivete no bolso, né? Era um monte de velhinha com Bíblia na mão sendo presa, aquela prisão ali no atacado que aconteceu. Então, quando a pessoa, e assim, a classe jornalística é até cansativo, quando você escuta alguém da grande mídia falando, golpe, 8 de janeiro, é cansativo, a gente tem que achar uma outra frase boa aqui, acabei me estendendo. A frase é a seguinte: Find joy in combat, né? Encontre alegria no combate, porque se você não encontra alegria no combate, você não consegue fazer o que a gente faz todo dia aqui de manhã. Acho que duas pessoas que fazem muito bem essa coisa da alegria no combate aí são os nossos amigos aí, o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos. De certa forma, eles são como o pão, né? Quanto mais você bate na massa de pão ali, mais ela cresce. Então, a gente precisa encontrar alegria no combate, porque é muito cansativo você ouvir as pessoas falando em golpe de 8 de janeiro, né? Por favor, né? Vamos fazer uma leitura correta da realidade. Exato, Bertorelli. E a gente tá. Bom dia, Adriles Jorge. Tudo bem com você? Vamos desmutar o Adriles. Cadê o Adriles mutado? Desmutem aí. Vai sair. Uma hora sai o mute. Mute. Pedir para ativar o som. Ó. Cliquei aqui. Isso. Eu Agora não a sei muito fera. bem dominar essa plataforma, não. Agora a fera está solta. Bom dia, Adriles Jorge. Tudo Bom bem dia, com você? todo dia. Demorei para entrar, mas consegui. Adriles, é Oi. uma entrevista longa que a Miriam Leitoa fez com o Kassab, mas tem uma parte muito inteligente da entrevista. Eu achei a melhor parte da entrevista. Está logo no começo aqui, na abertura. Ela fala: o presidente diz que gostaria que o 8 de janeiro não tivesse acontecido, mas usa a expressão tentativa de golpe para definir o que aconteceu, Adriles. Ele defende o centro político comparando com o ser humano. Abre aspas. O ser humano tem a orelha esquerda e a orelha direita e a cabeça no centro. E aí, Adriles, a cabeça está no centro? Cadê minha imagem? Eu não estou vendo nada, mas tudo bem, vamos lá. Existe uma coisa entre o centrão fisiológico e o centro. Eu costumo brincar, aliás, que eu seria uma espécie de radical de centro, porque eu sou contra a esquerda e sou a favor da maioria das pautas de direita. Mas eu acho que a esquerda hoje é uma coisa demoníaca. Mas o centrão da qual o Kassab se alinha, da qual o Kassab faz parte, não tem nada a ver com o centro político. É um centro fisiológico que atende os próprios interesses. É um centro fisiológico que atende os interesses do seu poder, das suas áreas eleitorais, dos seus redutos eleitorais, da manutenção do poder pelo poder. O centrão fisiológico no Brasil, que é a maioria do Brasil, por quê? Ele se coloca, de acordo com as circunstâncias políticas de uma determinada época, à direita ou à esquerda, porque ele não tem ideologia, ele não tem princípios, ele não tem uma ética precisa e ele não tem, como o Kassab não tem, uma visão de mundo. Ele vai para onde a banda sopra. É aquele velho ditado do Che Guevara, ao contrário. Ai, governo, sou a favor. O problema é que quando você tem pautas complicadíssimas, como liberação de aborto, liberação de drogas, leniência e complacência a pequenos e grandes criminosos, quando você tem perseguição política a conservadores, a direitistas, como há hoje no Brasil, eles não estão nem aí. Se deu dinheiro para eles, eles recebem e votam em qualquer pauta de governo. Eles são como uma espécie de sanguessuga, só que um tanto de sanguessuga que se alimenta de qualquer vaca poderosa. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Fernando Henrique, pode ser o Sarney, pode ser qualquer um. O centrão brasileiro não se confunde com o centro democrático, que pode ter pautas à direita e à esquerda. O centrão brasileiro é o centrão fisiológico, se alimenta de dinheiro, poder e oportunismo. O centrão brasileiro é a cara gordinha do Gilberto Kassab.